Nós vamos iniciar com o texto do livro Caminho, Verdade e Vida, para harmonizar, né, todos os lares que estão participando e também os nossos corações. Então, o texto, né, a mensagem diz ciência e amor. A ciência enche, mas o amor edifica. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. A ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. A ciência, em todas as épocas, conseguiu inúmeras expressões evolutivas. Vemos lá no mundo exibindo realizações que pareciam quase inatingíveis. Máquinas enormes cruzam os ares e o fundo dos oceanos. A palavra é transmitida sem fios a longa distância. A imprensa difunde raciocínios mundiais, mas para essa mesma ciência, pouco importa que o homem lhe use os frutos para o bem ou para o mal. Não compreende o desinteresse nem as finalidades santas. O amor, porém, aproxima de seus labores e retifica-os, conferindo-lhe a consciência do bem. Ensina que cada máquina deve servir como utilidade divina no caminho dos homens para Deus, que somente se deveria transmitir a palavra edificante como dádiva do Altíssimo, que apenas seria justa a publicação dos raciocínios elevados para o esforço redentor das criaturas. Se a ciência descobre explosivos, esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura de estradas que ligue os povos. Se a primeira confecciona um livro, ensina o segundo como gravar a verdade consoladora. A ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas. Não duvidamos de que a primeira, bem interpretada, possa dotar o homem de um coração corajoso. Entretanto, somente o segundo pode dar um coração iluminado. O mundo permanece em obscuridade e sofrimento, porque a ciência foi assalariada pelo ódio, que aniquila e perverte, e só alcançará o porto de segurança quando se render plenamente ao amor de Jesus Cristo. Então, agora, meus irmãos, vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Pai, rogando a Ele que envie os seus mensageiros abnegados do bem, a equipe que é designada a cada cidade, a cada país, levando o bálsamo salutar de amor, de paz, de bondade, resignação, tolerância a cada um dos nossos irmãos, que se encontram enfermos, tanto do corpo como da alma, e também aos encarnados e os desencarnados, que possamos absorver tudo aquilo que o Evangelho do Cristo nos ensina na prática dessa caminhada evolutiva. Nós pedimos, Senhor, a tua bênção sobre todos os lares aqui representados virtualmente, que possam receber esse bálsamo dadivado de sabedoria. E balsamiza também o nosso irmão que vai fazer uso da palavra, né, com a palestra do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós te agradecemos nesse momento, que assim seja. O Eric vai falar sobre o amor do Cristo, o amor de Jesus. Estou bem perdida, mas o Eric vai repetir. Então, é contigo, Eric. Boa noite a todos.
Meu nome é Eric Fabiano. Hoje eu trago para nós o tema O Amor Segundo Cristo. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para que nós possamos começar a dar início à nossa palestra. Então, o nosso tema, ele traz o amor segundo Cristo, né? Nós vamos falar um pouco sobre a lei do amor que Deus nos deixou, né, como legado, para que nós possamos seguir as suas palavras e, ao mesmo tempo, praticá-las. Praticá-las não só para com nós mesmos, mas também para com o nosso próximo. Então, no primeiro slide, eu trago uma questão sobre como é que o amor era visto, a palavra amor era visto, né? Então, segundo Leon Denis, o amor é a celeste atração das almas e dos mundos. É a potência divina que liga e governa os universos. O amor é o olhar de Deus. Então, Leon Denis traz essa questão para a gente de que o amor, na verdade, é o olhar de Deus. É aquele olhar que se lida com a questão não só voltada para a justiça, mas também para a misericórdia e também com a intenção de nos proporcionar o aprendizado perante diversas ações que nos é colocada no nosso dia a dia, né? Já Platão, ele diz que o amor é o mais antigo, o mais nobre e o mais poderoso dos deuses e o principal autor e inspirador da virtude nesta vida e da felicidade depois da morte. Olha como Platão ele já vem conceituando a questão do amor, né? Ele interliga a questão do amor ser nobre naquela época, né? Ele interliga a questão do amor fazer parte da questão dos deuses, ele já coloca, né, a questão da polivalência de vários deuses, mas ele traz também dizendo que era algo inspirador, né, na vida, na nossa vida. E não só na vida, como também depois da morte, ou seja, o amor dava com uma continuidade às nossas questões depois que desencarnarmos. Já Leocádio José Correia diz que o amor constitui a possibilidade infinita, ou seja, para ele não se acabava apenas ali, se continuava de forma infinita, né? Então, quer dizer, um amor duradouro, um amor que não tinha fim, tá? Só que se vocês observarem essas colocações de amor, segundo Leon Denis, segundo Platão, segundo Leocádio José Correia, eles trazem um pouco voltado para aquela questão de um amor entre duas pessoas, um amor voltado para uma paixão e tudo mais. Só que, como eu coloquei aqui, mas não podemos designar com tal nome a ardente paixão que atiça tão somente os desejos carnais. O amor, ele não é somente um desejo carnal. Ele não é somente um desejo de duas pessoas que vão se amar, vão tentar ser felizes a cada momento, compartilhando as suas vivências um para com o outro. O amor, ele não é só isso. Esta não passa de uma imagem que de uma grosseira aparência do amor. O amor é o sentimento superior em que se fundem e se harmonizam todas as qualidades do coração. É o coroamento das virtudes humanas, da doçura, da caridade, da bondade. É a manifestação na alma de uma força que nos eleva acima da matéria. Ou seja, o amor não é somente uma atração física. Ele nos mostra que durante nossas vivências humanas nós vamos lidar com diversas situações. E essas situações vão fazer com que nós possamos despertar determinados sentimentos.
Sentimentos estes que podem ser de alegria, como também de tristeza. Sentimentos esses que vão além da matéria, porque contribuem com a nossa evolução. Ou seja, ele não está apenas voltado pela questão da atração física. Ele vai muito mais além. Ele sobrepuja a matéria. Ele nos mostra que ele é infinito, dependendo das virtudes que nós estamos ou desejamos, né, que façam parte da nossa vivência humana. Ele nos dá condições também para que nós possamos pensar um pouco sobre diversas questões e como nós estamos lidando para com ela. Como é que nós vamos conseguir passar por determinadas situações? E o amor, ele traz determinadas respostas. Ele nos mostra, né, por diversas ações, como nós podemos lidar com isso. E o amor, por incrível que pareça, ele resume toda a doutrina de Jesus. Então, Jesus, quando ele veio à Terra, ele veio com uma missão, principalmente de trazer a lei do amor para o próximo. Por quê? Porque Jesus, ele nos permite vivenciar o antes e o depois. O momento antes da presença dele no planeta Terra e o momento depois da convivência dele naquela época com as pessoas no planeta Terra. E o antes trazia uma sensação meio que obscura, porque você via que o amor era como se ele fosse colocado um pouquinho de lado, porque naquela época se levava muito em consideração a lei de Talião, de olho por olho e dente por dente. Então, quer dizer, não tinha assim, uma certa misericórdia, né, na hora de você punir determinada pessoa por algo que ela fez. Era uma coisa mais dura, era algo mais severo, e eles colocavam que, naquela época, essa severidade, como as formas se davam, era amor, porque eles intitulavam que aquilo que era feito era uma forma de amar para ensinar. Soa meio estranho isso, né? Você se pergunta, mas como é que uma pessoa vai arrancar a língua da outra e dizer que aquilo ali é amor? Como que uma pessoa vai arrancar o olho da outra e dizer que aquilo ali é amor? Como que uma pessoa vai marcar a outra com ferro e dizer que aquilo ali é amor porque ele está fazendo aquilo para que ela possa aprender? Como eu falei, soa um pouquinho estranho. Que amor é esse? E naquela época era dessa forma. Como que eu vou explicar, decepar as mãos de uma pessoa que isso é amor? E aí vem Jesus. Jesus chega com toda a convivência dele, tá? E nos mostra o seguinte, que o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Olha só que interessante. Ele, durante toda a sua passagem pelo planeta, ele foi mostrando, não só por meios de parábolas, mas também por meios de ensinamentos, de ações, de atitudes, os sentimentos que nós poderíamos despertar em prol das outras pessoas. E não só das outras pessoas, como também de nós mesmos. Tá? Então, o que ele mostrava? No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Vamos voltar um pouquinho para entender essa questão do seu ponto de partida. O princípio inteligente, naquela época, ele tinha que passar pelos diversos reinos para poder conseguir determinar, vamos dizer assim, conseguir certos estágios. Por exemplo, quando ele chegava lá no mineral, no reino mineral, era para ele aprender sobre o calor e o frio. No reino vegetal, era para ele aprender sobre o processo, né, de circulação. E quando chegava no reino animal, era os processos de instintos. Mas quando ele chegava no reino hominal, ele já começava a ter as sensações. Então, quando ele se coloca no seu ponto de partida, o homem só tem instintos, né? Porque esses instintos eram mais avançados e corrompidos. Só que também, quando ele
começava o processo de passar por esses diferentes reinos, ele vinha com as sensações. E quando ele chegava lá no nominal, né, que ele recebia a questão da individualidade, ele estava mais instruído e purificado, ou seja, ele já estava com os sentimentos. Tá? Então, o amor é o requinte do sentimento. Que sentimento eu vou despertar perante a ação de um próximo ou perante a ação que eu realizo? Então, não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Quando ele coloca essa questão da fusão dos seres, ele está levando em consideração a aceitação das pessoas uma para com as outras. E quando ele fala que extingue as misérias sociais, é porque as pessoas começam a despertar um olhar pelo próximo, principalmente por aquele que está passando por alguma necessidade, principalmente por aquele que está passando por uma determinada situação, por diversas situações. Então, nós começamos a olhar diferente, porque nós temos diversos olhares para com o amor. Eu posso ter uma pessoa que está passando por uma situação e eu posso olhar ele com um olhar de coitado. Como também posso olhar para ele e deixar ele de lado. Mas eu posso olhar para ele com um sentimento que vai me despertar uma ação e eu vou promover o amor. Entenderam? Então, assim, a gente tem... O amor, ele trouxe para nós diversos olhares da forma como nós enxergamos o mundo, como nós podemos vivenciar esse mundo, como nós podemos aprender com as lições que nos são impostas. Depois, o amor é de essência divina, ou seja, ele não é punitivo. Mas algumas pessoas acham que, dependendo das situações que eles passam, o amor pode ser punitivo. Eu nunca encontrei o amor da minha vida. Aí, às vezes, ele fala assim, é porque Deus não quer. Não, ainda não chegou o momento. Cada situação que nós vivenciamos depende também do momento e das nossas ações. Então, desde o mais elevado até o mais humilde, todos vós possuís no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É um fato que tendes podido constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de todas as vicissitudes, atingindo frequentemente autores sublimes. Ou seja, nós somos capazes de nos reinventar com esse amor divino. Jesus, ele nos deu as condições, perante todos os seus ensinamentos, de nos reinventarmos com os nossos erros. Ou seja, aquele que diz que não consegue amar e não consegue amar da forma como Jesus, ele demonstrou, com o tempo, ele vai aprendendo. Porque Jesus, no seu momento, ele ensinou para nós que nós temos o processo reencarnatório. Ao longo dos seus ensinamentos, como nós podemos constatar em diversos livros espíritas, ele nos mostra que uma das formas de nós aprendermos a amar é no processo de reencarnação. Porque nós vamos precisar voltar várias vezes até aprender a amar. Mas não é esse amor carnal, e sim o amar de acordo com os ensinamentos que Jesus nos deixou. Continuando. Os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Olha só que interessante. Essa é a verdadeira lei do amor. Esse é o efeito que a lei do amor nos traz. Para que nós possamos trabalhar a nossa moral. Para que nós possamos repensar nas nossas atitudes.
e principalmente para exercermos o que Jesus e Deus nos permite, que é nos tornarmos felizes. Mas isso é um processo que se dá ao longo do tempo. É um processo que nós vamos aprendendo a cada dia, convivendo com o próximo e com nós mesmos. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão reformar-se. Né? Tem pessoas que dizem assim, eu nasci desse jeito, vou morrer desse jeito. É a mesma coisa de eu falar, eu nasci criminoso, vou morrer criminoso. Mas quantos exemplos nós temos de pessoas que passaram por esse processo de criminalidade e quando conheceram os ensinamentos de Cristo, mudaram? Né? É um presente que Deus nos deixou, essa reforma, a chance da gente mudar por meio da reforma íntima, a chance de reparar determinados erros e aprender a lidar com eles e não cometer mais. Né? Quando presenciares os benefícios produzidos pela prática deste princípio, não façais aos outros os que não quereis que os outros vos façam, mas fazeis pelo contrário, todo o bem que puderdes. Esse é mais um ensinamento que Jesus nos deixou em relação ao amor, o amor segundo Cristo, né? Quando ele coloca, não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. Antes de fazermos algo para o próximo, vamos pensar, será que eu quero também passar por esta situação? Como eu vou reagir perante essa situação que eu estou prestes a fazer com que o outro passe? Então, a gente vai analisando, tem a chance de analisar. Mas ele coloca, fazei todo o bem que puderdes. Ou seja, ele não diz para você questionar, porque às vezes nós questionamos, né? Às vezes, quando nós vamos ajudar determinada pessoa que chega perto da gente, a gente primeiro questiona, mas por quê? Qual a necessidade? Qual a finalidade? Dificilmente nós nos colocamos no lugar daquela pessoa. E a lei do amor, o amor que Jesus coloca, ele sempre nos traz dizendo o seguinte, coloque-se primeiro no lugar daquela pessoa e veja se você aguentaria passar pela mesma situação. Por isso que ele diz, façais todo o bem que puderdes, sem questionar. Amar no sentido profundo do termo é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros aquilo que se deseja para si mesmo. É buscar em torno de si a razão íntima de todas as dores que acabrunham o próximo, para dar-lhes alívio. É encarar a grande família humana como a sua própria, porque essa família irá reencontrar um dia em mundos mais adiantados, pois os espíritos que a constituem são, como vós, filhos de Deus, marcados na fronte para se elevarem ao infinito. É por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos aquilo que Deus vos deu com liberalidade, pois de vossa parte seríeis muito felizes se vossos irmãos vos dessem aquilo de que tendes necessidade. A todos os sofrimentos dispensai, pois, uma palavra de ajuda e de esperança para vos fazerdes todo amor e toda justiça. Olha que interessante, né? Ele coloca que nós temos que acolher o nosso próximo e não repelir. Ele coloca que nós devemos sempre levar uma palavra de carinho, uma palavra de afeto, uma palavra de amor, gestos de amor e carinho para com o nosso próximo, porque aquelas pessoas estão nos ajudando também. Nós, quando ajudamos alguém, nós não estamos ajudando somente ele, nós estamos nos ajudando também, nós estamos praticando o amor para com o próximo. Por quê? Porque hoje aquela pessoa pode estar passando por determinada situação, e ela foi acolhida, ela foi amada, e numa próxima reencarnação, nós é que podemos estar passando por aquela mesma situação. Então, o que acontece? Vamos sempre buscar fazer o bem ao próximo. Vamos sempre buscar dar o alívio àquele próximo. E pensar que nós podemos estar na mesma situação daqui a alguns anos, daqui a algum tempo. E como nós reagiríamos com isso? Né? Como nós nos veríamos passando por essa situação? Né? Jesus foi tão bom que ele nos permitiu, por meio da lei do amor,
para que possamos trabalhar esses sentimentos para conosco e para com o nosso próximo. É uma forma de nós aprendermos a cada dia com os ensinamentos de Cristo como realmente nós queremos ser e como nós queremos ver o nosso próximo daqui a algum certo tempo. Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, define para nós esse sentimento. O amor é o poder criador mais vigoroso de que se tem notícias no mundo. Seu vigor é responsável pelas obras grandiosas da humanidade. Na raiz das realizações dignificadoras, ele se encontra presente delineando os projetos e impulsionando os idealistas à sua execução. Alenta o indivíduo, impulsiona-o para a frente e faz-se refúgio para a vitória sobre as dificuldades. No amadurecimento psicológico do ser, eilo, o amor, direcionando todos os ideais e sustentando em todos os embates aqueles que permitem desabrochar qual lótus esplendente sobre as águas turvas e paradas do charco, do qual pousa em triunfo. Ou seja, o amor permite que nós possamos realizar grandes ações. As pessoas, quando se juntam num ato de amor, elas realizam coisas indescritíveis, capazes de transformar o mundo, capazes de mostrar aos outros o poder que nós temos em levar o amor e a modificar aquele mundo a partir das nossas ações. Lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 4 de Allan Kardec, ele diz o seguinte: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. E aí nós voltamos um pouco para o nosso guia, o nosso mestre Jesus, que durante a sua passagem, né, pela Terra, ele foi aos poucos mostrando, por exemplos, como é que se amava, como é que se respeitava para com o próximo. E isso ele deixou bem claro naquela questão da parábola dos bons samaritanos, né? Quando ele mostra, por meio desses exemplos, 3 pessoas e a forma como cada uma se dirigiu àquele samaritano que estava caído, depois de ter sido atacado. Quem realmente se propôs a ajudar, quem realmente se propôs a levar ele para um determinado local, dar o amparo que ele realmente necessitava. E assim somos nós. Vamos trazer um pouquinho para nós no mundo atual. Como nós estamos em relação ao amor? Como nós estamos seguindo o amor que Cristo nos deixou? O que nós estamos fazendo para nos melhorarmos a cada dia? Ou o que nós estamos fazendo para que com o nosso próximo melhore a cada dia? Como nós estamos lidando com as situações que nos são colocadas, mas que às vezes a gente acaba deixando de lado o amor como forma de solucioná-las e acabamos utilizando o egoísmo. Que o egoísmo é uma outra forma de combater o amor. A partir do momento que eu me vejo egoísta, a partir do momento que eu coloco na minha mente que as coisas têm que ocorrer somente no meu mundo, ou para a minha pessoa, e com isso eu deixo de praticar a caridade, deixo de praticar o amor para com o próximo. Lá em São Mateus, né, ele diz o seguinte: ouvistes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós temos que ter a misericórdia. Todos nós temos que aprender a amar até aquele que nos faz mal, né? Porque a partir do momento que eu não consigo aprender a amar aquele que me faz mal, ou que muitas pessoas chamam de inimigo, mais uma vez eu estou colocando o egoísmo em prática. Mais uma vez eu estou colocando o meu pensamento único,
a minha vontade própria sobre a vontade divina. Ou seja, prevalece o que eu determino, prevalece o que eu gosto, prevalece aquilo que eu quero, e eu deixo de lado todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe, que é o amor, que é colocar o amor em prática. Não é verdade? E várias vezes nós estamos no nosso deserto íntimo, aquele deserto onde a gente pensa que se encontra sozinho, pensa que nada vai dar certo, e que às vezes Deus está nos punindo. E a gente se volta para esse deserto íntimo, que é voltado não só de egoísmo, mas também de ignorância, e nós começamos a culpar a Deus. E nunca paramos para pensar que Deus está ali do nosso lado o tempo todo. E que Ele envia também seres espirituais, nossos guias espirituais, ou seja, nossos mensageiros de luzes, trabalhadores de última hora, que estão ali para nos orientar, para nos intuir. Ou seja, Ele nunca nos deixa sozinho. E se muitas vezes nós passamos por determinadas situações, é para aprendermos. Aprendermos a lidar com as nossas ignorâncias, aprendermos a lidar com os nossos sentimentos, aprendermos a lidar também com tudo aquilo que nos faz mal, para que nós possamos reconhecer que nós temos a cada dia os ensinamentos de Cristo que nos permite recomeçar e reviver. Ele nos dá essa chance de recomeçar novamente, de construirmos de uma forma mais prazerosa o nosso mundo, de nós sairmos de um mundo fechado e compreendermos a nossa realidade perante a sociedade que nós convivemos. E como anda essa sociedade? Como está essa sociedade em relação ao amor que Cristo nos permite, ao amor que Cristo nos dá para que nós possamos prosseguir nossa caminhada evolutiva? Né? Então, a gente sempre tem que pensar nessa questão, que ele deixou um amor, ele deixou uma lei de amor capaz de superar todas as barreiras possíveis. Mas, para isso, nós temos que crer. Para isso, nós temos que acreditar cada vez mais no poder divino. Não só no poder divino, como também executar ele a cada dia. E nos modificarmos utilizando esse amor. Progredirmos cada vez mais. Porque, como na maioria dos livros espíritas, está concreto lá. Nós somos espíritos que fomos criados para evoluir e sermos felizes. A própria evolução dos mundos nos mostra isso, quando nós saímos lá de um mundo de primitivo e conseguimos chegar lá no mundo ditoso, no mundo feliz. Requer tempo? Requer. Requer paciência? Requer também. Requer tolerância, mudança de hábitos, mudanças morais? Requer tudo isso. Mas vai depender somente de nós mesmos praticarmos esse amor. A prática do amor ao próximo pode ser vista em função da obediência aos ensinamentos de Jesus. Nesse sentido, quando perdoamos não 7, mas 70 vezes 7 a ofensa recebida, quando aguardamos até o dia seguinte para querelar com o nosso vizinho, quando exercitamos a nossa paciência diante das mais ásperas dificuldades, quando procuramos dar o exemplo, quando respeitamos a liberdade alheia, quando fazemos todos os esforços para não nos omitirmos, estaremos nos exercitando no amor ao próximo. Ou seja, quando realmente nós queremos mudar, quando nós perdoamos principalmente a todas as ofensas, nós estamos dando um passo a cada dia e exercitando esse amor para o próximo e para nós mesmos. Então, assim, obrigado pela atenção de todos, mas eu vou continuar aqui um pouquinho. Porque quando eu coloquei lá aquela questão dos nossos desertos íntimos, faz bem aquela questão de nós sempre estarmos interligados com uma situação. E, às vezes, nós não conseguimos resolver essa situação. E nós acabamos esquecendo a questão de que
Jesus está sempre do nosso lado. Jesus, ele está sempre nos mostrando as melhores condições para que nós possamos, a cada dia, nos modificarmos. Ele nunca nos desampara. Pelo contrário, ele sempre nos mostra um caminho a seguir e nos proporciona a melhor forma de nós aceitarmos aquele caminho, seja pela dor ou seja pelo amor. Então, eu deixo aqui as minhas palavras a vocês sobre o amor segundo Cristo, né, que nós possamos cada vez mais praticar esse amor, que nós possamos cada vez mais colocarmos em prática, e sempre devemos lembrar que existe um Deus, existe um Mestre que nunca nos desampara. São como as pegadas na areia. Quando a gente observa que só tem uma determinada pegada, é porque naquele momento ele nos carrega no colo. E ele nos mostra todas as condições sublimes para sermos felizes diante dos seus ensinamentos pela lei do amor. Muito obrigado pela atenção de todos.